O Senado adiou para amanhã a discussão sobre a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. A expectativa era que o texto fosse votado em 2 turnos ainda hoje. A nossa repórter Tainá Farfan acompanhou a sessão e tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Tainá, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Prime Time. Pois é, Márcio, até antes do início da sessão, o sentimento aqui no Senado Federal era de que essa proposta de emenda à Constituição, que limita ali as decisões, altera as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, de que essa proposta estava pacificada, de que ela passaria ainda hoje. Até o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, chegou a dar uma entrevista coletiva à imprensa em que ele disse que votaria em primeiro e segundo turno ainda nessa terça-feira. Pois bem, no andar da carruagem começou a sessão e a gente viu ali que algumas resistências acabaram ressaltadas, digamos assim, e teve um ponto principal que acabou adiando a apreciação dessa PEC, que foi o quórum. O quórum relativamente baixo de senadores no plenário, que levou ao presidente Rodrigo Pacheco sugerir ali logo no início da sessão que a discussão dessa proposta, ainda falta uma 5ª sessão de discussão prevista no regimento interno, antes da votação propriamente dita, que tudo isso acontecesse, então, amanhã. Então, foi isso. Nesse momento dessa fala, o quórum era de 69 senadores dos 81 presentes no plenário, o que é baixo ali para Rodrigo Pacheco, para quem defendia a aprovação dessa proposta, para que eles pudessem colocar para jogo e apostar ali na aprovação. Lembrando que, por se tratar de uma PEC, ela precisa do sim de pelo menos 3/5 dos parlamentares da casa. É um quórum alto. Pois bem, logo em seguida, a gente viu, digamos assim, uma votação teste, uma votação de quebra de interstício que autoriza a votação em primeiro e segundo turno no mesmo dia, o que a gente deve ver amanhã. E ali a gente já viu a orientação das bancadas. PT, MDB e PSD orientaram não para essa quebra de interstício. E o placar final foi 48-20, o que já dá uma temperatura. Não está tão fácil assim aprovar essa proposta de emenda à Constituição, levando em consideração que são necessários pelo menos 49 votos sim para aprovação. De qualquer forma, pelo que eu tenho conversado por aqui, Márcio, conversado nos bastidores, o PSD, que é a maior bancada da casa, partido do presidente Rodrigo Pacheco, ele deve liberar a sua bancada amanhã, na votação, de fato, E foi isso que eu conversei com o líder, o Otto Alencar. Então, a gente deve ver, sim, alguns votos a favor dessa proposta, Amanhã o jogo deve ser um pouquinho diferente. O sentimento é que há chance, sim, de aprovação dessa PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Mais um bastidor que eu queria trazer aqui é que eu ouvi que ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram a ligar para alguns senadores logo antes dessa sessão, pedindo um ajuste ali naquela questão dos pedidos de vista, ponto que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que já estava em contato com o relator, que ele poderia, sim, retirar esse trecho, o ponto que trata dos pedidos de vista dessa proposta de emenda à Constituição. Pois bem, Rodrigo Pacheco disse que não se trata de uma interferência em um outro poder, no judiciário, defendeu ali as prerrogativas do Congresso Nacional e disse que cabe ao Congresso legislar. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Na verdade, não há nenhum tipo de afronta, nem tampouco nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do poder judiciário e da sua importância para a democracia. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal, justamente para poder garantir que os poderes funcionem bem.